Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 3. Vamos ler aqui os versos 1 a 13. E depois vamos para Mateus. Gênesis 3, 1 a 13. Essa breve introdução foi só para mostrar que, primeiro, existe uma perseguição, sim. Em alguns lugares aberta, em outros velada. Mas existe uma perseguição contra a palavra de Deus. Querem cancelar a Bíblia. Não conseguiram queimar, querem cancelar. Não vão conseguir, obviamente. É a palavra de Deus. Milênios de perseguição não conseguiram, não vai ser o Felipe Neto que vai conseguir agora, no século 21. Né? Então é lutar contra o impossível. Gênesis 3, 1 a 13 diz o seguinte: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vejam, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quem queria ser como Deus é o próprio Satanás, e ele fez com que a mulher sentisse esse mesmo desejo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu ao marido, e ele comeu. E a história prossegue, e você conhece os resultados disso, muito tristes. E eles descobrem algo que Deus não queria que descobrissem, que é o pecado. Mas são livres, né? Como toda criatura de Deus é livre. E livremente escolheram o caminho da desobediência, mas Deus proveu uma solução para isso, e logo, logo vai definitivamente eliminar esse problema, o pecado. Muito bem. Não vamos ler pelo tempo, mas se você lesse Mateus 4, 1 a 11, Satanás usa uma estratégia parecida com Jesus, lá no deserto. Ele chega para Jesus e diz: Se tu és o Filho de Deus, ele chega para o Filho de Deus e diz: Se tu és mesmo, transforma essas pedras em pães. A mesma estratégia, colocar dúvidas na palavra de Deus. Distorcer as verdades claras de Deus. Deus disse: se você se desconectar de mim, pecar, comer, você vai morrer. O diabo vem e diz: não, vai morrer não. Não é bem assim. Deus não ia fazer uma coisa dessas. Como se Deus fosse alguém que fala e desfaz, e desfala e altera a sua palavra. Se tu és, a dúvida é o instrumento de Satanás. A distorção é o instrumento de Satanás. Então, o que ele não conseguiu fazer com a fogueira, ele faz por meio da distorção, da dúvida, semeando isso entre as pessoas, ok? No caminho para Emaús, nós encontramos ali uma tremenda aula de teologia. De manhã eu citei, agora eu vou explorar um pouquinho mais com vocês. Lembra da história? 2 discípulos, um chamado Cleopas, estavam indo tristes, arrasados, para sua casa em Emaús, uma aldeia que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. Arrasados porque o Messias aguardado morreu, havia morrido, seus sonhos estavam despedaçados. E aparece lá no meio, ali no caminho, né, com eles um estranho, alguém que eles não reconheceram de imediato. A gente sabe hoje porque o texto diz, né, mas eles não sabiam, era o próprio Jesus. E caminha alguns quilômetros com eles, pergunta o que aconteceu, por que vocês estão assim, tristes? Eles acham estranho porque todo mundo sabia o que tinha acontecido, né? Era Páscoa, inclusive, tinha uma multidão, todos viram Jesus ser morto na cruz, e um terremoto se seguiu, escuridão estranha. Foi um dia muito marcante, foram dias marcantes. Tu és estranho, estrangeiro, o que está acontecendo? Você não sabe? O que aconteceu? Que interessante, né? Que diálogo interessante. O protagonista da história fala para mim o que aconteceu. E eles começam a falar: Jesus, que era grande em obras e palavras,
O Messias aguardado está morto e nossos sonhos estão destruídos. Ele escuta, e quando começa a falar, Lucas registra que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui nós encontramos algumas coisas interessantes, né? Jesus, ele expunha, a palavra grega é diarmeneu, ou seja, abria e explicava, dianóigo, o sentido definido e inequívoco da palavra de Deus, sem abertura para dúvidas ou ressignificação. Ele abre a Bíblia, claro, ele cita, né? E explica o texto. Não distorce, não tenta ressignificá-lo, atualizá-lo. Esse é o texto. Jesus, o mestre, né, por excelência, mais tarde no mesmo dia foi reafirmada aos demais discípulos a mesma realidade. A Escritura deve ser interpretada segundo a própria Escritura, como está lá em Lucas 24, 27, 32, 44 e 45. Dr. Carlos Flávio Teixeira, que é o diretor do Seminário Teológico Adventista lá na Amazônia, ele diz o seguinte sobre essa passagem: hermenêuticas alternativas encontram sua base no método da serpente. Daqui a pouquinho eu vou expor algumas para vocês. Teologia isso, teologia aquilo, todas elas têm como base a teologia da serpente. Qual é? Por dúvida na palavra. Todas elas podem parecer diferentes em suas propostas, em seus objetivos, mas quando você analisa a raiz delas, a base sobre a qual elas estão erigidas, você percebe a semelhança. Todas elas têm relação com a hermenêutica da serpente. Qual é? Foi isso que Deus disse? É isso mesmo que Deus falou? Se tu és, se é assim, será que é assim? Dúvida, dúvida e dúvida sobre a palavra. Jesus não tem nada a ver com isso. Ele autoriza a palavra e é autorizado por ela também. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Para Jesus, todas as Escrituras são palavra de Deus. O que Paulo reafirma lá a Timóteo quando diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Então quem sou eu para, contrariamente a Paulo e a Jesus, dizer: isso aqui, deixa eu ver, isso aqui é interessante, é inspirado. Isso aqui, não, isso aqui foi da cabeça do homem lá, do profeta. Isso aqui, acho que não foi inspirado porque está contrariando a minha vida, meus pecados, minhas tendências, e eu não gostei disso. Sabe, irmãos, na cultura pós-moderna, o ser humano é um baita de um vaidoso, porque ele se coloca como autoridade mais do que o texto. Funciona assim: não importa tanto o que o autor escreveu, mas o que eu estou lendo do autor. O autor disse que o céu é azul, mas se eu quiser que o céu seja vermelho, a minha ótica que deve imperar sobre o texto. Isso é muito da pós-modernidade. O que importa é o leitor. Na pós-modernidade, nós encontramos o fim das metanarrativas. Cada um tem o seu discurso próprio, cada um tem a sua verdade. Nós vivemos em tempos em que é muito mais difícil pregar sobre a verdade divina ou absoluta do que há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Nos tempos do modernismo era muito mais fácil. Por quê? E não precisa nem ir tão atrás assim, vamos pegar algumas décadas atrás. Você discutir ou dialogar com, digamos, um anti-trinitariano era menos complicado do que dialogar com um progressista cristão. Porque pelo menos o anti-trinitariano tem a Bíblia como palavra de Deus, como nós que não somos anti-trinitarianos, somos trinitarianos, temos também a Bíblia como palavra de Deus. Então o que tinha que fazer? Um estudo bíblico. Vamos à Bíblia. E quem conseguir demonstrar de forma mais convincente pela Bíblia o assunto, digamos, ganha a discussão. Agora, hoje está bem mais complicado. Porque se você disser, vamos à Bíblia, mas por que a Bíblia? Quem diz que a Bíblia é a fonte, né, é a baliza, é o cânon, como eu expliquei de manhã? Quem diz que a verdade é absoluta?
Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. O importante é ser feliz, né? Hoje nós vivemos em tempos pantanosos, não tem mais uma rocha sobre os pés. É uma época de fundamento fluido, para não dizer líquido mesmo, né? Então, ficou complicado. É como dizia o grande escritor Gilbert Chesterton: chegará o tempo em que teremos que provar que a grama é verde. Não chegou? Chegará o tempo, parafraseando Chesterton, que teremos que provar que homem é homem e mulher é mulher. Que X e XY são diferentes. Que quando alguém morre, daqui a 10, 100, 200, 300 anos, um arqueólogo, um paleontólogo, escava os ossos e vai dizer: isso aqui é uma ossada de homem, isso é de uma mulher. Chegará o tempo em que nós teremos que provar que um homem biológico competindo com uma mulher numa prova de ciclismo, natação ou qualquer coisa assim que exija força, vai sempre ter vantagem. Ah, mas ele fez um tratamento hormonal. Mas não importa, durante a sua adolescência, o corpo dele foi banhado com muito mais testosterona do que o corpo da mulher. Então, em provas que exijam força e velocidade, ele vai ter vantagens. Noutras, as mulheres têm suas vantagens. E agora, como é que fica? Provar que a grama é verde ficou bem difícil. Por quê? Porque a Bíblia não é mais a regra de fé. Ela é um livro a mais. Como o livro de Mórmon, o livro Alcorão e outros, cada um tem sua verdade, então não podemos usá-la como fundamento, né, para as verdades que nós defendemos. Ficou complicado por isso. Toda e qualquer teologia que não defenda a Bíblia do jeito que Jesus, Paulo e os demais escritores bíblicos defenderam, é hermenêutica da serpente. Porque a hermenêutica da serpente coloca sempre uma interrogação: será? É isso mesmo que disse Deus? Será que deve ser assim mesmo, como está escrito? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu fico com Paulo, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Os reformadores tinham essa visão de que a Bíblia é a nossa regra de fé, o sola escritura, o tota escritura, não só a Bíblia, como toda a Bíblia. Esse era um princípio fundamental da reforma. Pena que alguns seguidores dos reformadores já estão abandonando esses princípios. Nós, adventistas, mantemos. Por quê? Porque nós cremos, eu mostrei para vocês de manhã, nossa crença fundamental número 1, daqui a pouco eu vou reler com vocês. Ela diz o quê? Toda a escritura, Antigo e Novo Testamento, é inspirada. Só a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Portanto, nós, adventistas, continuamos no espírito da reforma, mantendo esse espírito vivo com a nossa crença. E, olha que interessante, Ellen White, lá no século XIX, escreveu na Review and Herald, dia 25 de novembro de 1884, o seguinte: os que se ocupam de proclamar a terceira mensagem angélica pesquisam as escrituras seguindo o mesmo plano que o pai Miller adotava. Ela está enaltecendo a hermenêutica millerita. Que hermenêutica é essa? A de Paulo e de Jesus. Lembra como é que Miller decidiu estudar a Bíblia? E chegou às conclusões a que chegou? E fundou o millerismo sem querer? Que deu no adventismo? A hermenêutica millerita é a seguinte: eu vou ler a Bíblia de capa a capa, verso por verso, e não vou avançar na leitura enquanto eu não harmonizar texto com texto. Ele usou só uma concordância como auxílio e nada mais. Sem influências externas, não me interessa o que leitores outros viram, a ótica deles, eu quero o que a palavra diz. E foi assim que Miller criou, sem querer, um movimento que foi um tremendo reavivamento, não só nos Estados Unidos. Eu esqueci de trazer um livro que eu acabei de comprar. Um amigo trouxe para mim dos Estados Unidos. A obra é muito interessante, é um livro secular, mas que fala dos eventos de 1844. Aqui no Brasil talvez a gente não tenha muita noção, mas na história americana aquilo ficou marcado. Foi um tremendo reavivamento espiritual.
os anos que precederam 1844. E graças à sinceridade de homens e mulheres que, seguindo a hermenêutica milerita, levaram a Bíblia a sério. Entenderam que a Bíblia deve ser a sua própria intérprete e não outras teologias e visões estranhas à Bíblia. O livro Tratado de Teologia, que é uma obra oficial da nossa igreja, tanto quanto nisto cremos, diz assim, na página 111 e também na página 637. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ratifica, ela confirma a hermenêutica dos escritores bíblicos de Antioquia e da Reforma. Rejeita o método alegórico de Alexandria e do catolicismo medieval, bem como o método crítico histórico do iluminismo racionalista e seus desdobramentos posteriores. Eu vou falar aqui nessa tarde desses desdobramentos posteriores para vocês, para ver como essas ideias continuam vigorando hoje em dia. A ênfase dos teólogos protestantes liberais sobre o evangelho social exerceu profunda influência na concepção deles de igreja. E temos muitas distorções hoje em dia. Só para recordar, então, eu li de manhã para vocês aqui no Nisto Cremos e vou ler de novo agora na tela. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de sua autoridade e de sua vontade. Constitui o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas, o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Então, para nós, adventistas do sétimo dia, o Antigo e o Novo Testamento são a palavra inspirada, infalível, suprema, normativa de Deus. Sim, normativa. Porque isso vem de Deus. E Ele é o Criador. E Ele tem o direito de estabelecer as normas, porque Ele é o Criador. Esse conceito recente de meu corpo, minhas regras, tem nada mais falso do que isso, né? Porque o teu corpo não é teu corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos comprados por um preço precioso. Nós somos de Jesus. Aliás, cantamos agora há pouco, né? Sou de Jesus. Ou isso é só musiquinha para embalar o sono? Ou é uma verdade? Eu sou de Jesus. Você é? Então é meu corpo? Não. É corpo que pertence a Jesus, regras de Jesus. É assim que funciona. Se você é um cristão de verdade. Se não, aí é por sua conta e risco, né, como se diz. Eu louvo a Deus, porque na última reunião mundial da igreja, da Associação Geral, uma conferência geral, os delegados reafirmaram essa nossa crença fundamental adventista. Ano passado, eles votaram esse documento e ficou da seguinte forma: como delegados da sessão da Conferência Geral de 2022, em St. Louis, Missouri, expressamos nossa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e revelada. Através das Sagradas Escrituras, Deus revelou a si mesmo e sua vontade à humanidade. A Bíblia toda é inspirada e deve ser entendida como um todo, para se chegar a conclusões corretas quanto à verdade sobre qualquer assunto revelado. A Bíblia é confiável no que afirma. Seu registro da criação em 6 dias literais, a queda dos seres humanos, o dilúvio global para destruir a maldade e preservar o remanescente, a vida terrena, morte e ressurreição de Cristo, bem como as numerosas intervenções de Deus na história para a salvação dos seres humanos, são relatos confiáveis dos atos de Deus na história. Profeticamente, o cumprimento de eventos preditos de acordo com períodos de tempo proféticos estabelece a confiança na Bíblia como um testemunho único da verdade divina, diferentemente de qualquer outro livro religioso. Acreditamos que a Bíblia é a palavra profética de Deus e por meio dos profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento e principalmente por meio do seu Filho Jesus Cristo,
Deus revelou como ele agirá para a salvação dos seres humanos e executar julgamento sobre a maldade. Amém? Esse documento foi ratificado, foi assinado, votado pelos delegados na última conferência geral da nossa igreja. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja continua e vai até o fim preservar esse legado. Você percebeu que ali no texto é mencionada a ressurreição de Jesus? Parece um tanto óbvio, né? Não precisa falar que a gente crê na ressurreição? Hoje precisa. Gente, a grama é verde, tá? A grama é verde. Porque tem ditos cristãos hoje, ditos teólogos, dizendo o seguinte: olha, se ele ressuscitou ou não, não importa. O que importa são os ensinamentos dele. Como assim, meu amigo, não importa? O que Paulo falou sobre isso? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa esperança. Porque a única certeza que temos de que ele também poderá um dia nos ressuscitar, se morremos, é porque ele mesmo ressuscitou dos mortos. Porque ele é o Senhor da vida. Mas tem teólogos, aspas, dizendo, não importa se ele ressuscitou ou não. Porque essa teologia moderninha, progressista, ela se preocupa mais com ensinamentos que tem que ver com as formas de eles entenderem as coisas, do que com os milagres. Eu experimentei isso, quando fui um católico da teologia da libertação. Eu vi professores, eu vi padres da teologia da libertação minimizando os milagres, dizendo assim que não importa se o mar vermelho se abriu ou não, o que importa é que Moisés libertou os proletários, só faltava dizer isso, os proletários lá da mão opressora dos burgueses egípcios e os levou para a terra prometida. Toda a linguagem é banhada numa cultura marxista. Eu me refiro aqui à teologia da libertação. Eu fui adepto dela. Então, não é por acaso que os nossos delegados estão reafirmando, olha, nós cremos na ressurreição, nós cremos no dilúvio literal, nós cremos na criação em 6 dias, nós cremos que o relato da criação é histórico, factual, não é um mito. Nós cremos no casamento como está descrito em Gênesis 2, porque aquilo é factual. Temos que dizer que a grama é verde. Por isso que ficou mais difícil, né? Vamos lá. Gálatas 1:8 diz: mesmo que um anjo do céu viesse e vos proclamasse um evangelho diferente do que temos anunciado, seja o quê? O que é anátema mesmo? Maldito. Não aceite outros evangelhos. O único evangelho que podemos aceitar é este aqui. Mesmo que venha um anjo proclamar um outro evangelho, não aceite. Quanto mais Felipe Neto, Anitta, Xuxa e outros, né? Então, não aceite esses evangelhos, pseudo-evangelhos, né?